Violência dos colonos israelenses. Olha, quando eu assisto a esses vídeos, não consigo deixar de me sentir envergonhado e enojado. Segundo grupos de direitos humanos e a Organização das Nações Unidas, a violência dos colonos está aumentando. No entanto, segundo pesquisadores que analisaram os dados, os números estão em queda. Todo o argumento baseia-se em definições polêmicas e impactantes de violência dos colonos. Vamos nos aprofundar e tentar responder à pergunta: o que é violência dos colonos? Este é Yehuda HaKohen. Ele é um ativista pela paz israelense e, como ele mesmo diz, um judeu vivendo na Judéia. Ou, como as Nações Unidas diriam, um colono israelense. A violência extrajudicial de judeus contra palestinos é problemática e requer soluções para ser interrompida. E eu acho que o principal obstáculo para conseguirmos viver juntos nesta terra é esse medo de realmente entender quem é o outro em suas próprias mentes. Vamos esclarecer. Entender as motivações da violência e justificá-la não são o mesmo, apesar das possíveis semelhanças. Justificar a violência gera mais violência. Entender a violência busca resolver os problemas que estão por trás dessa violência e incentivar a cura. Então, com isso em mente, vamos começar pelo básico. Quem são os colonos israelenses? Enquanto os antisionistas podem ver todos os israelenses como colonos envolvidos em um maléfico empreendimento colonial. A maior parte do mundo significa algo diferente quando dizem colonos israelenses? Quando a mídia ou políticos mencionam colonos israelenses, estão se referindo aos israelenses que residem na Cisjordânia. Essa área em forma de B invertido aqui também parece um pouco com um feto, mas sabe de uma coisa? Vamos ficar com o B invertido. Então por que os israelenses na Cisjordânia são considerados colonos, mas não outros israelenses? Quando Israel foi estabelecido, a Jordânia assumiu a Cisjordânia e expulsou os judeus que viviam na região. Então, na Guerra dos 6 Dias, depois que a Jordânia atacou Israel a partir da Cisjordânia, Israel contra-atacou e expulsou os jordanianos. E foi aí que as coisas começaram a complicar, porque o governo israelense nunca anexou a Cisjordânia. Eles nunca disseram isso é oficialmente parte de Israel. Mas eles permitiram, e até mesmo às vezes ajudaram, civis israelenses a se mudarem para a área e criar ou se estabelecer em mais de 140 novas comunidades. E agora existem mais de 500 mil de colonos na Cisjordânia, embora na maioria das vezes eles não se identifiquem como colonos, especialmente porque agora isso é meio que usado como um epíteto. Os judeus na Cisjordânia não são um grupo monolítico. Há diversos tipos de comunidades judaicas na Cisjordânia. Algumas são bairros um pouco além da fronteira, sendo basicamente a expansão natural das cidades israelenses existentes. Outras estão em locais mais adentro da Cisjordânia, porém erguidas em terras antes desabitadas. Há assentamentos em terras de onde judeus foram expulsos em 1948, e há assentamentos construídos em terras palestinas privadas. Alguns desses são até considerados ilegais pelo governo israelense. Essas comunidades diversas estão repletas de vários grupos de israelenses. E enquanto você pode ouvir falar sobre a violência dos colonos, o que você geralmente não ouve é que alguns dos oponentes mais vocais da violência dos colonos também são colonos. A maioria se opõe à violência dos colonos porque é ilegal. Simples assim. Outros colonos concordam com o líder de uma importante yeshiva na Cisjordânia, que afirmou que a violência dos colonos é uma mancha moral para todos. Ok, isso é sobre os colonos. Agora, o que é violência dos colonos? Definir isso não é tão fácil quanto parece, mas comecemos pelo óbvio. Atos de violência física cometidos por civis israelenses contra palestinos na Cisjordânia. No ano passado, após o assassinato de 2 israelenses que passavam de carro por Hawara, uma cidade palestina, uma multidão de israelenses se revoltou, atirando e atacando os moradores locais. Os manifestantes incendiaram veículos, casas e empresas e um palestino foi morto. O chefe do Comando Central das Forças de Defesa de Israel chamou o ataque de pogrom. Nos dias seguintes, tumultos similares aconteceram em outras 2 aldeias palestinas. Esses exemplos são horríveis, e apesar da fúria desses israelenses, a violência vingativa de multidões é intolerável. Felizmente, violência dessa magnitude é extremamente rara. E ainda assim, grupos de direitos humanos falam sobre centenas de casos de violência de colonos por ano. E isso é porque, como eu disse antes, nem todos concordam com o que conta como violência. Durante todo o período de 2009 a 2023, há uma média de 62,69, vamos chamar de 63 eventos por mês em média,
Este é o Dr. Michael Wolfowitz, um criminologista quantitativo. O Dr. Wolfowitz e sua equipe analisaram todos os casos de violência de colonos relatados pela Organização das Nações Unidas. De 2009 a 2023, analisamos cada incidente e lemos suas descrições para identificar categorizações erradas ou rotulagens incorretas. E eu acho que o que ele encontrou nesses casos é bastante chocante. Segundo a Organização das Nações Unidas, ocorrem em média 63 atos de violência de colonos mensalmente. Quando você limita a subcategoria de violência interpessoal incluída nos dados das Nações Unidas. Falamos de 9,87 eventos por mês, uma grande diferença comparado aos 63 anteriores. Uau, ok. Então quais são os outros 53 eventos? Imagem da comunidade, invasão, montagem de uma tenda, judeus subindo ao monte do templo. Também identificamos alguns eventos realmente estranhos, como um terrorista palestino que invade uma comunidade, esfaqueia e mata um ou mais israelenses, e um civil armado neutraliza o terrorista. Isso é contado como um ato de violência dos colonos. Em um desses casos que encontramos, que é ainda mais louco, o próprio tiroteio foi contado como um evento. No dia seguinte, a morte do terrorista no hospital também foi considerada um evento. Caramba! Uma vez que você realmente filtra todos esses, então, esse pequeno aumento que eles afirmaram existir de 2022 para 2023, o vento não apenas some, como muda totalmente de direção, e há cerca de 21,9%, quase 22%, declínio entre 2022 e 2023. Isso inclui aquele mês louco de outubro de 2023. Ok, então por que as Nações Unidas e os grupos de direitos humanos estão listando atos não violentos como violência? Bem, existem as respostas óbvias. Eles querem exagerar o problema e promover uma narrativa de que Israel não está lidando adequadamente com a violência dos colonos, visando difamar os colonos e israelenses em geral. Ou seja, isso é política, não é? Porém, ao analisar as motivações por trás da violência dos colonos, mesmo em atos não violentos, uma resposta diferente emerge. Então, o que está motivando a violência dos colonos? Definitivamente, há uma correlação entre a chamada violência dos colonos e a violência árabe, como quer que você queira se referir a ela. Sem surpresa, certo? A violência dos colonos aumenta quando a violência palestina aumenta. Embora, curiosamente, os dados não pareçam mostrar o oposto, ou o que é comumente referido como o ciclo de violência. Nem sempre é o caso de que esse ciclo realmente se desenrole da maneira que pensamos que ele faz. Descobrimos que a violência dos colonos não impacta a violência palestina. Mas fica mais complicado porque a violência palestina não é o único fator que ele aponta que está impulsionando a violência dos colonos. Utilizamos um modelo teórico baseado no modelo sociológico de crime de Donald Black, no qual certos tipos de crime surgem como formas de reação social e autoajuda. E então, parte dessa ideia é que não é apenas uma questão de como eles estão reagindo em termos das ações do outro grupo, mas também das ações do Estado. Os colonos não estão apenas respondendo à violência palestina, mas também à forma como o exército israelense responde a essa violência. Veja, esses assentamentos são frequentemente incrivelmente isolados, sem amor perdido entre os colonos e a população palestina ao redor. Embora alguns desses colonos cometam vandalismo e violência, essas comunidades também sofrem com vandalismo e violência palestina. E o Dr. Wolfowitz vê que, à medida que a resposta militar à violência palestina aumenta, como prisões, assassinatos de terroristas e demolições de residências, quanto mais isso acontece, menos violência dos colonos. Por causa disso, há pouca necessidade, ou pelo menos menos necessidade, de empregar violência como o vigilantismo, como uma forma de controle social, mantendo a autodefesa. Neste caso, o oposto é verdadeiro. A violência dos colonos aumenta se eles sentirem que o exército não está fornecendo segurança suficiente. Em todas as partes do mundo e da história, se o Estado não fornecer serviços básicos, as pessoas tendem a providenciá-los por conta própria. Na maioria das vezes estamos falando de judeus que cresceram durante a Segunda Intifada, ou seja, são todas pessoas que, na maioria das vezes, nasceram na Cisjordânia. Eles não decidiram ir para lá, cresceram em uma época de alto conflito com os palestinos. A maioria deles tem vizinhos, professores ou parentes que foram mortos. E parte do que tiraram
dessas experiências foi que precisam ser mais duros, precisam tomar a iniciativa, não podem confiar no Estado para fazer a coisa certa ou o que percebem como a coisa certa, incluindo mantê-los seguros. E, portanto, eles se veem como tendo que se comportar de uma maneira que faz os palestinos temerem chegar a causar. Ok, então temos a violência dos colonos como resposta à violência palestina, a violência dos colonos como vigilantismo em nome da dissuasão, e então há o componente ideológico. Então, muitos desses judeus são judeus que estão dispostos a se sacrificar, viver em condições muito difíceis, colocar suas vidas em perigo pelo que acreditam ser importante para a história judaica e o povo judeu. Esses colonos são movidos por fortes crenças ideológicas sobre a necessidade de proteger a conexão judaica com a terra de Israel. Do ponto de vista deles e realmente da maioria dos sionistas, judeus ou não, os judeus são descendentes dos antigos judeus que viveram nesta mesma terra há 2000 anos. E finalmente retornaram para casa, para o coração judeu de Judeia e Samaria. Estes são os lugares onde as partes mais relevantes e importantes da nossa história se desenrolaram e sonhamos em voltar para estas terras durante os 2000 anos de exílio. E então, para esses colonos, reivindicar essa terra é extremamente importante. E como alguém reivindica terras na Cisjordânia? Existe uma situação em que, para adquirir, manter e ter uma reivindicação legal à terra, é preciso criar ovelhas ou se envolver na agricultura. Então, como a agricultura e a pastorícia, a agricultura, todos esses são parte do conflito agora. Todos esses são métodos de luta, seja alguém palestino ou judeu. E eu acredito que isso começa a explicar por que atos obviamente pacíficos estão sendo classificados como violência de colonos. Do ponto de vista palestino, qualquer coisa que seja vista como judeus tentando reivindicar território também é vista como um ato de agressão, pastoreando ovelhas, caminhando em um campo, visitando um sítio arqueológico. E enquanto eu posso entender isso e posso apreciar o quão profundamente frustrantes devem ser esses atos de agressão percebidos, de acordo com o Dr. Wolfowitz, categorizar atos não violentos como violência é contraproducente. Acho que para lidar adequadamente com qualquer problema, precisamos saber o quão grave é o problema. Precisamos determinar se se trata de um pequeno fenômeno ou de uma pandemia. E isso deve guiar nossa abordagem. Quando você trata o equivalente do Oriente Médio a microagressões como atos de violência, você pode promover uma certa agenda política, mas não está ajudando a resolver o problema real da violência física real. Você está apenas promovendo uma narrativa que demoniza o outro e torna o diálogo impossível. Israelenses e palestinos não estão lutando entre si, mas sim contra as imagens distorcidas que têm uns dos outros. Ok, provavelmente é o fim da paz. Mas para os interessados, achei fascinante algo mais que Yehuda me disse. Ele argumenta que alguns dos colonos mais demonizados e extremos podem realmente ser a chave para a reconciliação. Em muitos casos, pessoas constroem casas no topo de montanhas e frequentemente nosso exército vem e destrói suas moradias. Eles têm experiência com demolições de casas. Em muitos casos, eles são presos pelas forças de segurança de Israel e detidos sem acusações. E em muitos casos, eles foram submetidos ao que é frequentemente chamado de interrogatório agressivo, que é basicamente outro termo para tortura. Então, em muitos casos, esses judeus realmente compartilham muitas experiências com seus homólogos palestinos. E eu sou da opinião, baseado apenas nos meus 15 anos de trabalho pela paz, que este é realmente o setor da sociedade israelense que, em um mundo perfeito, seria capaz de liderar os esforços de reconciliação com os palestinos, como se eles devessem representar-nos perante a sociedade palestina. Não tenho certeza do que penso sobre isso, mas é uma perspectiva interessante.